Você não quer gritar, brigar, se estressar com seu filho, mas tem momentos que parece impossível. Está difícil demais lidar com as birras, teimosias, desobediências e você se pergunta como ter mais paciência para não explodir com sua criança? Acredite, não são só as mães naturalmente calmas que conseguem educar sem surtar. Você também pode realizar essa incrível façanha. Confira aqui neste vídeo estratégias práticas que vão te ajudar a ter mais paciência para educar o seu filho sem surtar. Seja muito bem-vinda, é um enorme prazer ter você aqui. Eu sou a Letícia Leme, sou educadora parental, sou mãe de 2 e eu sou uma mãe como você, viu? Que também deseja educar os filhos de uma forma respeitosa e positiva, mas que também tem dificuldade para manter a paciência, para não surtar. Porque ao contrário do que algumas pessoas pensam, né, as pessoas me acham calma, mas na verdade eu não sou uma mãe naturalmente calma. E o que eu descobri em toda a minha experiência aqui como educadora parental, atendendo diversas mães, dando cursos, estudando sobre educação positiva, é que não é ser naturalmente calma que resolve a questão, não. Eu aprendi uma série de estratégias que hoje é o que eu aplico, que eu utilizo aqui no meu dia a dia para conseguir educar os meus filhos, o Marcos e o Lucas, de uma forma respeitosa, de uma forma positiva. E são essas estratégias que eu vou passar para você aqui nesse vídeo. Então fica aqui nesse vídeo porque aqui você vai entender por que a gente acaba surtando com os filhos, mesmo quando a gente quer educar de forma respeitosa, paciente, positiva. E o que a gente faz então para conseguir manter essa paciência? Será que é paciência? Como é que a gente faz? Então confere aqui esse vídeo. Para começar, eu quero te explicar por que é que a gente surta com os filhos. Porque a gente está vivendo no piloto automático. O que significa isso? A gente vai meio que empurrando com a barriga, a gente não para pensar muito nas coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, a gente não toma consciência daquilo que a gente está sentindo, pensando e as nossas atitudes, tá? Isso é uma coisa comum, não é que você está no piloto automático, todo mundo, é a nossa forma de sobreviver. Por isso que eu sempre digo que não é sobre paciência, é sobre consciência. Por quê? Porque o contrário do piloto automático é a consciência. É exatamente a gente trazer para a consciência essas coisas que estão acontecendo na nossa vida, a nossa forma de educar e aquilo que está acontecendo com o nosso filho. Calma que vai ficar mais claro para você ao longo aqui do vídeo, vai ficar mais claro o que é esse tal de consciência. O primeiro passo para que você consiga ter mais paciência com seu filho e não surte nos momentos assim desafiadores é você se conectar com as suas necessidades e suprir as suas necessidades. Quando você tem consciência daquilo que você precisa, daquilo que você está sentindo, daquilo que faz você se sentir bem e equilibrada, você consegue manter o equilíbrio, manter o controle nessas situações. E aí, para ficar mais claro, para você entender, eu vou te contar uma história de uma aluna minha, é uma mentorada, na verdade, né? Isso aconteceu num atendimento em que ela me contou que o que mais deixava ela nervosa, os momentos que fazia mais assim, ela surtar com a filhinha dela, que tinha cerca de 2 anos, era o momento das refeições. Porque a menininha fazia muita bagunça pra comer, né? Brincava com a comida, jogava pra todo lado, enfim, fazia aquela bagunça pra comer. Isso deixava ela muito nervosa. E aí a gente conseguiu entender, observando as necessidades dela, que ela ficava nervosa nesses momentos porque ela teria que limpar sozinha aquela bagunça. Ela cuidava da criança sozinha e ela via aquele momento como mais uma sobrecarga, né? Ela já estava sobrecarregada. Então olha aí a necessidade. Necessidade de ajuda, necessidade de ter com quem dividir essas tarefas, esse monte de demandas que a criança tem. Aqui tem um print, olha só, do depoimento dessa aluna, em que ela conta que depois que ela descobriu isso, depois que a gente trabalhou essa questão dessas necessidades dela, ela conseguiu ter mais paciência com esses momentos, né? Então o que você vai fazer de forma prática? Você vai pensar aí, você pode escrever se você quiser, ou pelo menos pensa aí, quais são as suas necessidades que estão agora precisando ser atendidas. O que você está precisando para se sentir mais em equilíbrio, para se sentir mais calma, para se sentir melhor? E pensa também o que você pode fazer hoje, dentro da sua realidade hoje, para começar pelo menos a suprir essa sua necessidade. Às vezes a gente não consegue resolver, né, completamente aquilo que a gente precisa ali de uma vez. Mas só de você dar um primeiro passo, você já se movimenta e isso já vai te dar um conforto. Então pensa, o que você pode fazer, o que pode ser um primeiro passo, tá bom? E olha só, se a sua questão é questão de sobrecarga também, já quero te contar que em breve vai sair um vídeo aqui sobre como conciliar a maternidade com a vida pessoal e profissional. Então, se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve, ativa o sininho para que você possa ser avisada quando esse vídeo for ao ar, ok? Segundo passo para que você consiga ter mais paciência e eduque sem surtar é se conectar com as necessidades do seu filho. Isso mesmo. Então, primeiro as suas necessidades, depois as necessidades do seu filho. Porque todo comportamento que o seu filho tem, que te desafia, todo comportamento difícil, o que a gente chama de mau comportamento, por trás dele tem uma necessidade dessa criança que não está sendo atendida.
quando ela tem alguma necessidade que não está sendo atendida, ela não fica bem e, consequentemente, ela acaba agindo de uma forma equivocada. Então, o que você vai fazer aqui de forma prática? Você vai prestar atenção no seu filho para entender quais são as necessidades dele. O que será que está fazendo com que ele se sinta desencorajado, se sinta desanimado? Presta atenção no seu filho. Né? Por trás de todo comportamento desafiador tem alguma necessidade dele. Então preste atenção para você descobrir qual é essa necessidade, ok? E aí você vai suprir essa necessidade. Só de saber qual é essa necessidade do seu filho, você já vai conseguir ter mais paciência, tá bom? E suprindo essa necessidade, você vai ter o plus, aí o brinde de também ver a melhora no comportamento do seu filho. E comenta aqui pra mim se você quer que eu grave um vídeo explicando sobre as necessidades da criança, como é que identifica essas necessidades, me aprofundando um pouquinho mais nisso aqui, tá bom? Se você quiser esse vídeo, comenta aqui para que eu possa gravar para vocês, tá bom? E se esse vídeo está te ajudando, não esquece de compartilhar ele com outras mães que também precisam saber como educar com mais paciência. O terceiro passo para conseguir educar sem surtar é questionar as certezas que você tem sobre educar os filhos. Porque a gente cresceu numa forma tradicional de educar os filhos. E isso criou uma programação mental, digamos assim, na nossa cabeça, de como que é que você cria um filho, de qual é o comportamento que a gente espera de uma criança, de qual é o comportamento que a gente espera da mãe, a reação da mãe com relação àquela criança, o que a criança está fazendo. A gente tem uma programação mental sobre tudo isso. É como se fosse um robô que foi programado para toda vez que vê um papel de bala no chão, pegar aquele papel de bala e colocar no lixo. Da mesma forma, o seu cérebro está programado para quando uma criança chora, o que você faz? Você vai buscar lá na sua programação mental qual é a atitude que você, como mãe, deveria ter diante dessa situação. Só que essa programação mental, qual que é o problema, né? É que ela foi feita baseada nessa educação tradicional, que é baseada em violência. Então, quando você tem esses momentos desafiadores com o seu filho, essa programação mental é que vem à tona, né? Esses pensamentos. E é isso que a gente chama de pensamentos sabotadores. E esses pensamentos são sabotadores porque eles sabotam esse seu desejo de educar o seu filho de forma respeitosa e positiva. Então, o que você tem que fazer para resolver essa questão, né? É você questionar essas certezas, é você mudar essa programação mental, digamos assim. Ou seja, você aprender coisas novas sobre educação. Você aprender a entender que a educação mudou. E você também entender mais, aprender sobre o desenvolvimento infantil, sobre como que uma criança aprende, como é que funciona o cérebro dela. São esses novos conhecimentos que vão gerar novos pensamentos na sua mente para que você consiga realmente ter paciência com seu filho. Porque senão, na hora que seu filho tem lá uma birra, uma desobediência, uma teimosia, vai ficar piscando ali na sua mente aqueles pensamentos disso é por desrespeito, essa criança tá fazendo isso para me manipular, essa criança não me respeita, eu que sou a mãe aqui, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que tomar uma providência, se eu não fizer nada as pessoas vão falar que eu não tô fazendo nada, enfim, esses pensamentos na sua cabeça. Coloca aqui pra mim, aqui embaixo, quais pensamentos que vem na sua cabeça. Esse é o exercício que você vai fazer agora, tá bom? Pensa naquela situação desafiadora que você tem lá com o seu filho, seja uma birra, uma teimosia, uma desobediência, o que acontece que faz você surtar. E reflita. Que pensamentos que vem na sua cabeça nesse momento? É que a criança está desrespeitando, está manipulando? Qual é o pensamento que vem? E aí você para pra pensar nesse pensamento. Para pra pensar nesse pensamento, foi legal. Você reflete sobre esse pensamento, traz ele para sua consciência, certo? Se você quiser escrever é uma boa. E depois você questiona esse pensamento. Será que é desrespeito? Será que realmente a criança está fazendo isso pra te desrespeitar? Ou será que a criança está fazendo isso porque é o jeito que ela sabe lidar com a situação? Porque ela é imatura? Porque ela não está se sentindo encorajada? Porque ela não está bem? Então, para pensar, né? Questiona esses pensamentos. E é claro que não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia assim, muito, né? Automaticamente. Mas não, é como eu disse, você tem que sair do automático, do piloto automático. O automático é pensar isso. O consciente é você pensar isso. Na mesma hora você fala, opa, tô pensando isso. Calma, tudo bem, eu cresci aprendendo que era dessa forma, mas hoje eu decido acreditar em outra coisa que vai me ajudar a cultivar um relacionamento mais saudável com meu filho. E o quarto passo que vai te ajudar a educar sem surtar com seu filho é aprender ferramentas respeitosas para lidar com os desafios. Porque, como eu disse, né, a gente aprendeu lá nessa educação que a gente teve, a gente aprendeu algumas ferramentas para lidar com quando a criança tem uma birra, uma teimosia, uma desobediência. Essas ferramentas, elas se resumem no bater, no gritar, no castigar, no dar sermão, tirar algum brinquedo, um jogo, algum privilégio daquela criança, ameaçar alguma coisa.
São essas, basicamente essas ferramentas de educação tradicional, como a gente fala. Mas, na verdade, existem muitas outras ferramentas que são respeitosas e positivas. Então, a gente precisa melhorar o nosso repertório de ferramentas positivas. Quando você tem um repertório de ferramentas, você sabe sacar ali daquele seu repertório alguma ferramenta respeitosa para agir naquele momento. Se você não sabe, se você não conhece outras ferramentas, como é que você vai fazer? Você vai explodir mesmo, porque você vai falar, ai, como é que eu faço? Né? Você tem que ter um repertório. Então aumente o seu repertório, né? Aprenda um pouco mais sobre educação positiva, respeitosa, para que você possa desenvolver essas ferramentas e elas passem a ser o seu automático. E olha só, logo logo vai sair vídeo novo aqui também sobre ferramentas positivas para educar, tá bom? Calma que eu vou te ajudar nessa caminhada, né? Eu tô aqui pra isso. E esse canal é pra isso. Se você não é inscrito, se inscreve! E também curte esse vídeo, hein? Olha lá, tem que curtir o vídeo, porque assim ele chega para mais pessoas. Ó. Com esses 4 passos, você pode ter certeza que você vai conseguir ter dias mais calmos e tranquilos com o seu filho e uma maternidade mais leve. Deu para entender por que é consciência e não paciência? Se você conseguiu entender, comenta aqui a hashtag EntendiLet, que eu vou deixar um coraçãozinho para você, tá bom? Então é consciência sobre as suas necessidades, consciência sobre as necessidades do seu filho, consciência sobre esses pensamentos que estão tentando te sabotar e consciência sobre ferramentas respeitosas, positivas para educar. Agora, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela, porque ele também vai te ajudar muito, eu tenho certeza.